aqui no nosso Sinta-se em Casa com um assunto diferente para essa semana e num ambiente totalmente inovador, porque por causa de uma situação pessoal, onde o meu bebê ficou internado essa semana por causa da bronquiolite, veio a oportunidade da gente estar entrevistando uma doutora que vai trazer bastante clareza a respeito do assunto que está em alta, né? Que é bronquiolite e problemas respiratórios. Como encarar e poder fazer essa fase ser mais leve e evitar essa situação na sua casa. Então, seja bem-vinda, doutora Nádia. Convite. Ela é responsável pela UTI pediátrica e neonatal aqui da Unimed, né, do hospital, onde a gente foi muito bem acolhido, com muitos profissionais de altíssima qualidade, né? E em função da nossa vivência pessoal, como que a gente pode trazer algumas informações aqui para você também poder saber como proceder na sua casa. Vamos lá? Vamos lá. Nádia, para a gente entender um pouquinho o que é a bronquiolite e quais são os seus causadores. A bronquiolite, ela é um quadro agudo causado principalmente pelo vírus sincicial respiratório. Os vírus, eles têm a sua sazonalidade, né? Então, ele é um vírus sazonal de fevereiro, março até julho, agosto. Mas, infelizmente, ultimamente os vírus não têm mais respeitado essa sazonalidade, o que tem gerado uma ansiedade maior nas equipes de saúde e nas mães também. Aí tem os vírus que a gente se preocupa mais, que são os que fazem quadros graves em crianças saudáveis e rígidas, como o vírus sincicial respiratório, que a gente abrevia de VSR, influenza, por exemplo, também. Ele causa um quadro respiratório. Embora ele tenha um poder inflamatório grande, inflama outros órgãos do corpo, mas o foco principal é mesmo o pulmão. Atinge só criança ou ele evolui mais em crianças? Ele atinge todas as pessoas, mas a questão é a resposta inflamatória e imunológica que as crianças, os bebês, os menores de 2 anos, que é o grupo de risco, e os idosos acabam reagindo à infecção pelo vírus. Por ser um vírus muito inflamatório que faz o quadro de bronquite, que popularmente falam de bronquite, que é a asma, que é a hiperreatividade brônquica, que a gente fala de forma técnica. A gente precisa de uma força muscular, de um estado nutricional para ter essa força muscular, e os bebês e os idosos são mais frágeis nesse sentido. Entendi. Então, quem tem criança abaixo de 2 anos, gente, cuidado redobrado. Isso, né? Com certeza. O que mais tem acontecido, então, é de quadros que vocês estão vendo, bronquiolite, influenza... Bronquiolite, influenza, e tem outros vírus que também podem reagir de forma grave, e o que a gente mais tem visto, a complicação vem num corpo que já está debilitado. Eu faço a comparação com os meus pacientes do consultório quando você torce o pé, por exemplo. Você torce o pé, você trata, o pé está tudo bem. Só que se você der uma corrida, você vai sentir. Então, o que acontece? A exposição das crianças, eu acho que muito tem a ver com a quantidade de casos graves que a gente tem visto. É que, infelizmente, a realidade das famílias exige que as crianças vão para a escola muito cedo. Então, elas entram em contato com outras crianças e trocam vírus. Então, a criança pegou um vírus sincicial, uma influenza, ou até um vírus mais bonzinho, vamos dizer, que não faz tanta gravidade habitualmente, como um rinovírus. E aí ela pega um vírus sincicial por cima, e aí num pulmão que já está mais fragilizado, pega outro vírus sobreposto, e aí o quadro fica grave. E quem tem irmãozinhos, e quem às tem vezes irmãozinhos bebezinho é o mesmo em casa. cenário. Eu brinco que vai para a escola de tabela, né? E acaba indo para a escola porque entra em contato com o irmão. Para a gente começar identificando o cenário, né? Quais são os sintomas mais comuns para os pais poderem identificar a bronquiolite na criança? A bronquiolite especificamente, a infecção pelo vírus sincicial respiratório, ela é bem perigosa, porque a criança não necessariamente tem um quadro muito exuberante. Ela pode ter um nariz escorrendo, uma molezinha, uma apatia que a gente chama, fica mais prostrado, mais desanimado, começa uma recusa de comida, de líquidos, e um sintoma respiratório muitas vezes leve. Não necessariamente vai ter febre, muitas vezes não tem febre, inclusive. E aí é que as famílias ficam, não tá dando febre, é só um nariz escorrendo, é uma alergia, essa época do ano, tá seco, enfim. E aí, a partir do 5º dia, a infecção, pelo VSR, ela fica muito, muito mais forte. E assim, muitos casos, às vezes as famílias ficam chateadas porque passou por um atendimento de manhã, quando é à noite a criança está grave, sendo internada em CTI. Porque o quadro vira muito rapidamente mesmo. Em questão de horas, a criança que já está
comendo pouco, se hidratando pouco, já no cenário de desidratação, a infecção toma conta. O meu caso mesmo, que eu acabei tendo que vir para internação com o Natan, a gente foi ao médico na quinta-feira, estava muito tranquilo, meu esposo foi pescar na sexta-feira, falei, pode ir que as crianças estão mal e mal com uma gripezinha. Fiz físio respiratório no sábado de manhã e à noite ele começou a ficar diferente, né? Uma sensação de falta de ar mesmo. Fui dormir achando que era só o puffzinho resolvia. Quando eu acordei de manhã, ele estava num estado assim, bem desesperador, sabe? Uhum. Então, e bom que eu tinha uma amiga que tinha me falado assim, Fran, cuidado, porque a bronquiolite ela evolui rápido. A criança tá tudo bem, depois de umas 6 horas, de repente ela tá faltando ar. Que né? é Então, o terror do 5º, 6º, 7º dia da evolução da doença. é bem ruim, gente, passar por uma situação dessa, né? Então, esse é um dos principais motivos da gente estar aqui trazendo um pouco de esclarecimento para você também poder saber como reagir. Então, como que é feito o diagnóstico, Nádia? Basicamente clínico, da evolução dos sintomas, dessa questão de ficar mais secretivo por volta do 5º dia, a ausculta do broncoespasmo, do chiado, do acometimento do estado geral, como eu falei, não necessariamente vai apresentar febre. E hoje a gente tem muito acesso aos testes rápidos, né? Então a gente tem laboratórios, farmácias de manipulação, eu tenho, para os meus pacientes do consultório eu tenho disponível também, que é um swab, que é feito a coleta, como ficou famoso o swab no teste do Covid. Só no nariz, assim, né? Isso, no nariz, que a gente detecta os antígenos do vírus e aí faz o diagnóstico etiológico. A gente sabe que é uma infecção pelo VSR. E em que momento que os pais devem procurar um hospital? Começou a perceber que sinal que é? Falar assim, é hora de ir para o hospital. Fran, eu acho que o mais importante é você ter em quem confiar. Eu, como pediatra, neonatologista, intensivista, mas que faço segmento de puericultura, acompanhamento no consultório, eu tive casos de infecção por vírus essencial respiratório em vários pacientes menores de 2 anos e que teve desfecho hospitalar, teve desfecho que a gente conseguiu conduzir no consultório, em casa, né? Acompanhando em casa. O mais importante é você ter em quem confiar, você ter alguém para te dar o norte, porque as famílias são leigas. É difícil você ter a certeza. Então, você ter um pediatra e um fisioterapeuta cuidando juntos da criança, nós vamos sinalizar no momento exato e seguro de ir, se ir. Mas quem não tem esse acesso, como fazer? Se a criança começa a recusar líquidos, porque a alimentação, o apetite é o primeiro que some e é o último que volta em todo o processo de doença infantil, né? Mas se a criança recusa líquidos, se a criança fica muito sonolenta, apática, muito secretiva, muita secreção, que a criança está se engasgando, que você lava exaustivamente e a secreção não melhora, e os sinais de insuficiência respiratória, que é o esforço respiratório, que a gente chama de batimento da asa do nariz, que a criança respira e fica abrindo e fechando a abinha do nariz, a retração de fúrcula, que a criança fica afundando aqui no pescocinho para puxar o ar, ou intercostal, que é no vão das costelinhas. Se quiser, depois eu posso disponibilizar um vídeo para você colocar a seguir, que é uma criança com insuficiência respiratória, que daí fez a insuficiência respiratória, hoje tudo é disponível, então tem mãe que quer cuidar da oximetria em casa, não é seguro. A criança rejeitou líquidos, fez insuficiência respiratória, só dorme, não quer mamar, só quer dormir, é hora do pronto atendimento. Mesmo sem febre, mesmo mamando, tem um desses sinais, é pronto atendimento. Não é nem ir no pediatra, é direto pro atendimento. Pronto atendimento. O seu pediatra, ele não Já vai liberou. ter como, que você vai precisar de recursos superiores, como a ventilação não invasiva, o CPAP, recursos que só o hospital tem. Não adianta. O tratamento da bronquiolite, infelizmente, é a gente fazer contenção de danos, a gente dá o suporte para a criança, espera a virulência passar, não tem uma medicação, um antibiótico que é dado. O tratamento da bronquiolite é hidratação, suporte ventilatório, oxigênio, ventilação não invasiva, enfim, termos técnicos, mas dos suportes ventilatórios e fisioterapia. Principalmente fisioterapia. Os casos que eu tive bem-sucedidos de infecção por vírus respiratório, que a gente conseguiu fugir da internação, a família contratou fisioterapeuta para atender até 3 vezes ao dia em casa. Nossa, essa é a bem diferença. alta frequência. Bem alta frequência. Essa é a diferença. E tem profissionais que têm a VNI, que é a ventilação não invasiva, também para fazer em casa, né? Tem equipes maravilhosas que levam o VNI, fazem a VNI em casa, que é um suporte imprescindível para bronquiolite.
Eu já tive essa experiência de atendimento em casa, né? Em São Gabriel, que é a cidade onde eu resido, tem profissionais maravilhosos, né? E agora há pouco teve uma profissional que chegou, que trabalhava em UTI neonatal lá em Três Lagoas e tem a VNI, né? Que é um suporte que às vezes evita de internar, né? Você consegue fazer em casa, dependendo o estado mesmo, né? E então, em casa, você começou com alguns sintomas leves, né? Que ainda não avançaram para uma condição de, opa, agora tem que ir para o hospital. O que eu posso fazer para aliviar os sintomas? Eu como mãe, como pai, né? Hidratação de todas as formas possíveis, de via aérea, de pulmão e física. Então, muito líquido para criança, seja água ou seja os sorinhos que a gente tem preparados prontos nas farmácias, Pedialite, Reidrate. Hidratação do narizinho, então lavagem nasal exaustiva em abundância. E aí abre-se um outro capítulo para a nossa conversa sobre lavagem nasal, que tem muitos vieses da lavagem, mas a lavagem é importante, se feita na técnica correta, ela é segura para a criança. Inalação com soro fisiológico, isso é um tratamento. Tem mãe que fala, mas vai só prescrever um soro para inalação, isso é um tratamento. Porque ajuda a hidratar? Porque hidrata e fluidifica as secreções. Então fica mais fácil da criança eliminar a secreção com a fluidificação e hidratação do pulmão, do narizinho. E fisioterapia, desde o começo. Fisioterapia respiratória. Já começa a fazer esses procedimentos, você consegue às vezes evitar uma evolução. Sim, evita uma evolução. Porque o que acontece? O vírus é muito inflamatório. Então, nos primeiros 4, 5 dias, eu tenho um processo de gripezinha. E aí, depois que a criança enche de secreção, a criança começa a fazer uma pneumonia secundária ao vírus. Então, a pneumonia que surge não é porque do vírus necessariamente. Às vezes a gente tem bactérias da flora que acabam infectando a criança porque a resistência da criança está baixa, porque a criança está cheia de secreção, é um meio de cultura. E aí sim entra a fase da internação do antibiótico, outra fase. Muitas mães questionam, mas eu vi uma criança que só melhorou depois do antibiótico. Não é que só melhorou depois do antibiótico, é que não era a fase dele ainda e aí ele entrou e veio o processo de cura. Então, entrar a fisioterapia diminui essa quantidade e essa viscosidade e essa piora dessa secreção, que é onde a gente consegue escapar dessa pneumonia secundária. Tem a minha irmã também, ela é pediatra de UTI, e aí ela me explicou, porque no último Natal a minha menina teve internação. Só que ela estava já há alguns dias com bastante secreção, mas só ela estava super disposta, né? Mas secreção, e a gente dele fazer inalação e a lavagem, que é quem inventou essa técnica, ela tem que dar um agradecimento, porque dá um alívio, né? E evita muitas complicações depois. Mas ela me falou, Francine, é importante você ficar muito atenta e acompanhar com um profissional, porque a bactéria que ela faz parte da nossa rotina, que ela vive em comunhão com a gente sem agravamento, ela adora uma secreção, né? Adora. Então começou a ficar constipado com muita secreção, ela vai lá e se multiplica. Exato. E aí leva para pneumonia. E a polêmica da lavagem nasal é a questão do fluxo. A gente precisa fazer um alto volume de soro para lavar o nariz da criança. Várias aplicações. Mas não baixo fluxo. Eu não posso jogar pressão, porque é daí que faz o comprometimento do ouvidinho. Então, 10, 15, 20 ml de soro, mas sob irrigação. Eu tenho que empurrar essa secreção para fora, não necessariamente, dependendo da idade, não necessariamente a criança consegue sair do outro lado. Às vezes a criança vai deglutir aquela secreção, porque se eu jogar um volume para sair do outro lado, eu tenho que fazer pressão. E aí a pressão que dói o ouvidinho. Daí você resolve um problema, mas arranja um outro problema, exato, que é a dor de ouvido. Por isso que na técnica segura, de acordo com a idade, cada idade tem sua técnica segura, a lavagem nasal é imprescindível. Em abundância, então, em abundância, só com cuidado com a pressão, com a força. Ainda mais se a criança, às vezes, ela não aceita, né? Aí você quer, às vezes, precisa pegar um pouquinho de força e quando vê, vai lá e... Exato. Então, muito cuidado com você. É simples, mas pode causar uma outra complicação, gente. Quando a gente fala em medidas preventivas, o que pode ser feito para não ter... Porque a gente tem a pneumonia, que é bactéria, né? Tem a influenza, que é vírus, a pneumonia tem os antibióticos, a influenza tem os antivirais já que combatem, mas a bronquiolite é um vírus e não tem nada que combata ela, né? Depois que adquiriu, você tem que esperar o ciclo. Exato. E aí fazer aqueles, que você falou, os tratamentos para poder ir amenizando e deixar o corpo passar bem por isso, né? Ou o menos pior possível. Então, para evitar a bronquiolite, quais são
as possibilidades? Hoje existe um imunizante. A gente fala o termo vacina de uma forma genérica, mas especificamente para a bronquiolite, ele é um imunizante, ele é um anticorpo pronto, ou seja, inoculou, a criança já começa o processo de imunização, diferente da vacina que demora de 7 a 14 dias para produzir os anticorpos. E aí ele dura um determinado tempo, ele dura de 4 a 6 meses, chama Beyfortus, é o nome comercial. A gente já tinha antes, que é o Synagis. Ele era indicado para crianças com comprometimento, crianças prematuras, cardiopatas, neuropatas. É Palivizumab? Que é a Palivizumab. E agora a gente tem a Nirsevimab, que é o Beyfortus, que é indicado para crianças nascidas menores do que 37 semanas, até 36 semanas e 6 dias. Os planos de saúde cobrem, mas ela tem um valor um pouco mais acessível do que era o Palivizumab. O Palivizumab era bem mais caro. A imunidade dura 30 dias, ou seja, 5 doses, que são os 5 meses de sazonalidade do vírus, diferente da Beyfortus, que ela dura 6 meses, de 4 a 6 meses. A gente tem esse recurso para os menores de 2 anos, aí de acordo com a idade, o peso da criança e a idade, a gente tem as doses. Ainda é um pouco caro, cada dose custa em torno de R$4.000. Para as crianças maiores de 2 anos, precisamos de 2 ampolas, R$8.000. Mas, Fran, eu falo para todas as minhas pacientes do consultório, sempre tem uma fórmula mágica, né? Uma vitamina aqui, um negócio dos Estados Unidos, um suplemento não sei das quantas, sempre tem uma fórmula mágica. Como manter o seu filho saudável, não só para bronquiolite, para todas as outras infecções, dentro do que é possível, porque como a gente falou, o irmão vai para a escola, a criança tem que ir para a escola muito cedo, ela está em contato, mas nem todas as crianças que entram em contato com o vírus vão para UTI. Então, qual seria o diferencial? Por que alguns evoluem de forma grave e outros não? Eu acho que é a gente entender o que é saúde. Se a gente olhar a definição de saúde, não é ausência de doença, é o bem-estar físico, emocional, espiritual. Então, hoje, perdeu-se um pouco disso entre as mães. E eu falo como quem está praticamente 10 anos dentro de um consultório fazendo puericultura. Eu faço sala de parto, como neonatologista, eu faço sala de parto e acompanho as crianças até 15 anos. Perdeu-se um pouco da essência do maternar. Meu filho, ele precisa ter uma vida saudável. Hora de dormir, hora de acordar, boa alimentação, bons hábitos de higiene, bons hábitos de saúde, muito industrializado, pouca amamentação, vai para a escola muito cedo. Sedentarismo também. Sedentarismo, eu entendo que algumas crianças não têm opção, as famílias não necessariamente têm a rede de apoio para não levar a criança para a escola, que não tem remédio, remediado está. Mas a gente pode fazer essas coisas em casa. Então, a criança precisa acordar todos os dias no mesmo horário, dormir todos os dias no mesmo horário, ela precisa de rotina. Porque eu preciso de um cortisol, eu preciso de uma liberação de anticorpos, eu preciso de uma liberação de hormônios de uma maneira eficiente. Senão, se o corpo não tem um ciclo regulado, como que ele vai saber que hora que ele libera anticorpo, que hora que ele libera as células, cada dia de um jeito? E a gente precisa de constância. Lavagem nasal, bons hábitos alimentares, diminuir a ingestão de açúcar, de alimentos industrializados, vacinação em dia, sedentarismo, as crianças precisam de atividade física desde muito jovenzinhas, desde muito novinhos. A gente precisa de um cérebro bem funcionante. Então, se eu tenho uma criança com muita dopamina, muita adrenalina no cérebro, muito tempo de tela, pouco tempo em área externa, não tem uma estimulação de outras atividades. Então, atividades lúdicas, instrumentos musicais, estimular uma língua estrangeira. Sabe o contexto do todo? Então, uma visão integrativa, né, do ser. Então não adianta a mãe falar, me passa aí as melhores vitaminas que tem, tenho manipulado não sei das quantas, que eu posso prescrever o que for. Se a criança dorme menos do que o tempo que ela precisa de sono, que é de acordo com a idade, eu pego muito no pé das mães, das minhas pacientes, elas sabem, tem que dormir 3 sonecas, 2 sonecas, 1 soneca, meu bebê não quer dormir, você vai precisar se dedicar a esse tempo, você vai ter que deitar com ele. Tem que pôr no escurinho do quarto, tenta uma aromaterapia, tenta um chazinho, dependendo da idade, a gente pode lançar a mão dos fitoterápicos, dependendo não, mas dependendo sim. Que horas que põe para dormir? Mas é porque a minha casa só para meia-noite. Mudança de hábitos. Mas a criança precisa que a partir de determinado horário a casa pare. Essa abordagem o meu filho tem que se adaptar a mim,
eu entendo que algumas realidades são difíceis e as minhas pacientes sabem que quando ela fala, Nádia, eu não tenho o que fazer, eu tento, me fala a sua rotina, que a gente vai montar uma rotina juntas para ter uma rotina saudável. A gente tem a compreensão que a gente sabe que existem vieses, nem todo mundo está no mundo ideal e a gente entende e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas a gente precisa também se esforçar, a gente precisa esticar o braço, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe, que muito vale. Então a gente precisa desse esforço também. Então é integral a visão do que eu faço para o meu filho não parar numa UTI. É complexo, é amplo, é difícil. Doutora, essa parte ela é muito valiosa, né? Porque a gente começou falando sobre o problema, mas se a gente quer evitar o problema, a gente tem que agir na causa. Sim. Né? Depois que já adquiriu, depois que o vírus invadiu o seu corpo e se multiplicou, é só reagir. Aí é igual eu vi a questão do Natan, com 4 meses, ficou internado. Hoje é domingo, faz uma semana que ele está, com a graça de Deus, tendo recuperação assim maravilhosa, a caminho de liberação, né? Mas estando aqui, foram 3 antibióticos, é corticoide, é intubação. É sedação. É sedação, que é triste de ver o seu filho sendo sedado e o pior é tendo a abstinência pós-sedação, gente. Então, é uma situação que eu tenho certeza que ninguém de vocês gostaria de vivenciar. Então, mas talvez é mais fácil que você vai lá e simplesmente espera, né? Do que essa mudança preventiva. Sim. E é uma mudança. Então, a gente decidir, que seja uma decisão ter filhos, né? É uma decisão. E entender que isso vai mudar a rotina toda a sua vida. Exato. Então, às vezes, você fala assim, meu filho vai se adaptar à minha rotina. Mas será que esse filho não vai vir te mostrar que a sua rotina também precisa ser mudada? Também precisa ser melhorada. Porque, às vezes, o filho doente... Tem pai doente, tem mãe doente, que às vezes se acostumaram a ficar sempre tomando anti-inflamatório, antibiótico e paliativos, né? Então, às vezes, o presente que Deus traz para a vida da gente é falar, tá na hora da gente mudar isso aqui. Despertar, né? Por amor, às vezes a gente não muda por amor a nós, mas por amor aos filhos, a gente traz uma nova rotina para o nosso lar. Com certeza. Os filhos vêm para isso mesmo, para ressignificar, né? Eu falo sempre, tenho filhos, filhos nos transformam. Muito. Vamos, então, até essa questão da Nirsevimab, esses nomes diferentes. O ano passado a Nicole, minha bebê tem síndrome de Down, então ela estava com uma situação de cardiopatia, ela recebeu a palivizumab. 5 meses a gente vindo aqui para Campo Grande para poder receber e ela realmente passou super bem a temporada, né? Até os 2 anos. E aí agora, é bem recente essa nova vacina, né? É, desse ano. Ela foi lançada esse ano para nós. Só que essa questão da acessibilidade, realmente, ela é um valor alto. É um valor alto. Eu sei também que tem uma resolução que ela foi liberada agora em 5 de maio de 2025, onde os planos estão liberando essa vacina para alguns casos, né? Isso, são esses menores de 36 semanas e 6 dias. Quem tem a condição de síndrome de Down também está cardiopata, neuropata. Algumas comorbidades. Isso. Então é Como algo para você se informar. Eu tenho visto que às vezes a própria Unimed, a criança, ela se encaixa nos 2 critérios, tanto para o PALI quanto para o Nirsevimab, e aí o próprio plano de saúde está dando preferência para Beyfortus, para Nirsevimab, porque ela é uma aplicação só, né? Diferente do Palivizumab, que a família tem que todo mês trazer a criança para fazer a medicação. Então ela veio para inovar e facilitar a vida da gente. Vamos para o momento de mitos e verdades? Vamos. Bronquiolite e bronquite é a mesma coisa? Não. Bronquite é um termo totalmente popular. Na verdade, na medicina não existe o termo bronquite, assim, de forma mais técnica. A bronquiolite é a infecção pelo vírus essencial respiratório ou outros vírus que causam esse quadro de bronquite, de hiperreatividade brônquica. Então, não só o VSR causa, né, esse tipo de quadro respiratório. E aí a bronquite, que é o popular bronquite, tem 2 classificações. Tem as crianças pequenas, os bebês, que são bebês chiadores, que muitas crianças se infectam com o vírus, como do VSR, e ficam chiadores. Toda gripinha, todo resfriado, um processo alérgico, desencadeia o broncoespasmo, a bronquite. E as crianças maiores que persistem com esse quadro de hiperreatividade brônquica, que são os asmáticos. Olha a dica, gente. A criança com bronquiolite, ela sempre precisa ficar internada? Não necessariamente. Depende
da gravidade, do suporte. Da evolução, variável, né? da evolução. Que daí é aquele sinal de Sinal de alarme, né? de insuficiência respiratória. A bronquiolite é contagiosa? Muito. É um vírus altamente contagioso e pega as infecções na escola, indo numa farmácia, não higienizando as mãos, levando a criança junto. Às vezes eu falo, mas eu preciso ir numa farmácia, eu preciso comprar roupa para a criança. Dá uma mamá e vai correndo, deixa a criança quietinha em casa. Depois que passa a bronquiolite, curou, a criança não tem mais risco de pegar? O vírus, o VSR, ele não confere imunidade duradoura. Então a criança pode se reinfectar pelo vírus sincicial respiratório na mesma sazonalidade, inclusive. Pode pegar o vírus sincicial em fevereiro e em maio pegar de novo. Nossa, e aí você precisa tomar todo aquele monte de remédio, né? E por isso que você teve a experiência com a sua bebê. Na primeira sazonalidade ela tomou e agora esse ano tomou de novo. Porque precisa imunizar a criança continuamente. E até é uma pergunta que eu vejo bastante no consultório justamente por isso. Meu filho internou por bronquiolite. Preciso dar a vacina depois? Se eu tenho condição, vou me organizar, vou dar um jeito. E quero fazer a Beyfortus. Faço ou não? Faça. E quanto tempo depois que pode ser feito? 3 a 6 semanas depois pode fazer. Tem que ter um tempo então. A Beyfortus. Uma dúvida. A bronquiolite ela é um vírus novo? Porque... Eu não sei, eu me tornei mãe em 2020, eu não ouvia falar da bronquiolite como sendo uma coisa assim não, tão, a bronquiolite tão é um intensa. Vírus, o vírus sincicial respiratório é um vírus antigo. Eu fiz pediatria em 2012, 2013, neonatologia 14 e 15. E prescrevíamos o palivizumab para as crianças do SUS. Eu me formei no hospital universitário, na Universidade Federal, fiz medicina na Federal e fiz pediatria e neonatologia no hospital universitário da UFMS. E nós prescrevemos palivizumab para os nossos prematuros desde aquela época. O SUS fornece o palivizumab para as crianças que têm. Os mesmos critérios do convênio são os critérios do SUS. Então, todas as crianças do SUS também terão acesso como as do convênio. E é um vírus que está aí há muito tempo. Mas o que está acontecendo? Muita gente pergunta por aterrorizante. que está mudando tanto. O vírus faz mutação, isso é um clássico dos vírus, eles mutam. Hoje a epidemia de influenza que a gente está vivendo é H1N1. H1N1 circula por aí há muito tempo. Tem ano que ela está mais virulenta, tem ano que está menos. Assim como a dengue. Às vezes tem um surto de dengue, às vezes não tem. E é o mesmo vírus, ele faz mutação. E eu acho que, Fran, tem muito a ver com o que a gente discutiu sobre saúde integral, né? Eu acho que a saúde integral das crianças está caminhando para a deficiência. Então, isso faz com que as crianças sejam hospedeiros fáceis para ele se nutrir e mutar. Então, tem porque esse o vírus no ar também. ele não se multiplica, né? Mas depois que ele entra, ele se multiplica de uma forma bem... E aí eu preciso de um hospedeiro que me deixa trabalhar, né? E aí uma imunidade frágil. E aí é onde a gente entra, pega um bebezinho pequeno, que está com a imunidade em formação, e aí ele vem mais forte dessas mutações que ele vem fazendo. Entendi. Eu vou te agradecer pelas informações. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que um pouquinho do que a gente conversou aqui possa te trazer clareza para você mudar um pouco da sua rotina, né? Ou às vezes mudar bastante a sua rotina, trazendo realmente saúde para os seus filhos e para você, né? Consciência, né? Quando a gente conhece a verdade nos liberta e nos permite caminhar para um novo destino. Saber como proceder, né? Caso tenha sintomas na sua casa, né? Para evitar de realmente ir para um hospital. Quais são os hospitais que têm unidade de tratamento intensivo, UTI, aqui em Campo Grande? No interior? Por convênio, nós temos UTI mista aqui no Hospital Unimed, que são 4 leitos neonatais e 6 pediátricos. O Hospital Cacemes também tem leito pediátrico. Para tratamento de infecção respiratória, por convênio, se eu não estou enganada, seriam esses dois. E aí tem a Santa Casa, que eu acho que também atende alguns convênios, que é a unidade mista SUS e convênios. E tem o Hospital Regional, o Hospital Universitário. Todos os hospitais têm. Eles atendem exclusivamente SUS. Mas são poucos leitos, tá, gente? São poucos Aqui, leitos. então, no Unimed total são 10. Na Santa Casa são 8, se não me engano. Não sei exatamente, Fran. Então, mas no Hospital Universitário são 10. A gente está aqui, na verdade, assim, saindo uma criança, abrindo espaço para a próxima entrar, né? Nessa temporada. Tá bem preocupante desse jeito.
né? Então, uma mensagem final que eu te peço, doutora Nádia, que possa passar para os pais. O que eu falo sempre para os meus pacientes do consultório é: vamos ficar atentos às crianças, vamos maternar, vamos paternar. A saúde integral depende da estrutura familiar. Então, o casal com filhos precisa cuidar das crianças, ficar atento aos bons hábitos da criança. Ah, mas meu filho não quer fazer, mas converse, tenha paciência, sem guerra, sem briga, mas tenha paciência e entender que eles não têm maturidade. O fazer o que eles querem, a gente precisa entender que nós somos os adultos. E nós precisamos dar a eles o que eles precisam, não o que eles querem. Regras, né? Eu sou mãe, eu sei que é difícil demais, tem dia que dá vontade de falar, não, tá bom, mas não pode cansar, é incessante. Por amor a gente se posiciona. Sim. Né? A nossa imunidade é o nosso exército. Eu falei muito pro Natan esses dias, né? Falando do cuidado dos nossos filhos, mas como é importante os pais também estarem saudáveis e equilibrados para poderem dar força para as crianças poderem reagir. Exatamente. Né? Eu falava muito, vamos lá, que o seu exército está sendo cuidado há muito tempo. Né? Eu estava tomando o shot da imunidade já faz alguns meses ali, então ele falou assim, seu exército está forte, vamos lá e vamos vencer essa guerra aí, meu filho. Vencemos. E vencemos, né? É muito, muito prazeroso a gente ver cada criancinha indo para casa, retornando ao seu lar. Né? Mas melhor ainda é não precisar vir. Sim. Né? Cuide do seu lar, cuide da sua família, faça proveito desse conteúdo e sinta sempre-se em casa com a gente. Muito obrigada, doutora. Obrigada, tchau, tchau.